Aleluia. Shalom. Graça e paz. Boa noite. Você quer ser cumprimentado aí? A paz de Deus, a paz de Cristo, Ele está no meio de nós. Já foi liberto, né? Mas Ele está no nosso meio, amém? A nomenclatura do que você cumprimenta o seu irmão, ela tem validade, sim ou não? Mas não seja religioso ao ponto de ter medo de cumprimentar a pessoa. Será que é certo do jeito que eu estou falando? Shalom, pastor. Ah, não, é graça e paz, não, graça e paz, não, paz de Deus, não, paz do Senhor. Irmão, uma coisa é certa: você está num lugar de amor e honra. Amém? Aqui não é quadrangular, aqui não é assembleia, aqui não é congregação cristã, aqui é mais um pedacinho do corpo de Cristo, fazendo a diferença, salvando vidas para a glória de Deus. Amém? Levante sua mão direita ao céu e diga: Espírito Santo, muito obrigado. Eu estou sendo ministrado pelo Senhor. A tua palavra, ela é viva. Cumpre em mim a tua vontade. Faça em mim segundo o teu querer. Eu me disponho, eu me disponibilizo para que o Senhor faça ainda mais em mim e através de mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Temos visitantes aqui essa noite? Temos, sim ou não? Os visitantes, sejam bem-vindos. Amém? Direto da Bombano para as nações da terra. Quem mais está nos visitando? Temos mais uma visitante. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Tem mais alguém? Está aí? Escondido aí? Onde, gente? Cagada aí. Tem mais gente escondida? Não? Glória a Deus. Então você vai receber um presentinho aí. Glória a Deus. Temos mais uma honra aqui de receber mais uma princesa do Senhor aqui. Olha lá. Agora sorriu. Ficou feliz. Amém? Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo, viu? Receba aí uma lembrança do nosso ministério. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus pela vida dos nossos visitantes. Amém? Diga comigo: identidade curada, vida restaurada, nível 2. Amém, irmãos? Quem recebeu a palavra semana passada, diga aleluia. Aleluia. Semana passada foi identidade curada, vida restaurada, nível 1. Agora nós vamos para a identidade curada e vida restaurada, nível 2. O culto é gravado, irmão, para você que porventura não pôde estar aqui, porque você está com um compromisso assim, ultra mega blaster importante. E aí você pode assistir o culto, para você unificar a linguagem, não ficar perdido quando o culto assim tem nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Porque a espada começou a entrar e você chega aqui e já leva um cutucão na entrada e não sabe por quê. É porque a espada já começou a entrar firme e forte no nosso espírito, na nossa alma, na semana passada. E hoje nós vamos dar continuidade a isso, amém? Diga comigo: no culto passado, nós falamos sobre cicatrizes maquiadas. Amém? Quem se lembra, diga aleluia. Eu não sei você, mas o Espírito Santo tratou comigo, porque quando a gente prega, a gente primeiro é pregado. Amém? E nós falamos sobre isso, sobre cicatrizes que nós maquiamos ou deixamos pessoas maquiarem nós, mas elas estão apagadas e a gente acha que está todo mundo vendo aquela marca em nós. E um dos assuntos que nós estamos aprendendo é que a autorrejeição é pior do que a rejeição em si. Diga comigo: autorrejeição muitas vezes é pior do que a própria rejeição. Talvez você foi rejeitado por alguém, rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, por algum parente, rejeitado por um cônjuge, por uma pessoa que você respeitava, amava. Porque o mais alto nível de dor é quando nós somos rejeitados por quem a gente ama, por quem nós devotamos tempo, para quem nós devotamos o nosso amor, a nossa honra, a nossa gratidão. E muitas vezes vem do outro lado uma rejeição. Você se sente rejeitado pelo vizinho de 8 ruas atrás da sua, naquela casa da
dói. Dói ou não? Ela não olhou para mim. Ela não me cumprimentou. Dá uma dor que você não consegue viver. É isso? Sim ou não? Não. Irmãos, nós nos sentimos rejeitados por quem nós devotamos vida. Quem nós demos tempo. A quem nós demos a nossa gratidão, nosso amor, a nossa vida para a pessoa. Só que existe uma auto-rejeição, que ela é pior do que a rejeição. Algo que não é inexistente, algo que não é visto, mas nós muitas vezes nos ferimos, não tem nada sendo demonstrado, não tem nada sendo visto, mas nós temos o entendimento que as pessoas estão vendo aquela dor em nós, as pessoas estão vendo aquele defeito em nós, as pessoas estão vendo aquele problema em nós, e essa auto-rejeição muitas vezes é pior do que a própria rejeição. Vocês lembram de um texto muito legal que nós lemos na semana passada, Eclesiastes capítulo 7, verso 29? Deus nos fez simples e direito, mas nós complicamos tudo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: não complica. Olha para a pessoa que está do outro lado e diga: não complica. Diga: por favor. Diga: eu não vou complicar. Amém? A gente complica as coisas. Deus nos fez simples e direito, mas o que a gente faz? Complica. Deus fez as coisas de uma forma simples, nós de uma maneira simples, de uma maneira direita, está tudo ok. E o que a gente faz? Complica, se auto-rejeita. E o auto-rejeitado, o que ele faz? Diga comigo: rejeita. O que o ferido faz? O que o curado faz? Ele deseja curar, porque ele sabe o valor que tem uma cura, ele sabe o valor que tem ser curado. Então ele tem um desejo de fazer o quê? Implantar nas pessoas aquilo que para ela é simples e direito. Quando eu fui liberto, eu quero libertar as pessoas. E da área que eu fui liberto, eu quero oferecer libertação para as pessoas. Eu quero falar para as pessoas: olha, eu passei o que você passou. Eu sei o que você está sentindo, eu já senti. Se o problema era na área da droga, você quer instruir a pessoa para ela não voltar a cair. Se é na área da traição, você quer ajustar a alma da pessoa para ela não trair, para ela não matar, para ela não se entregar à morte. Então a área que eu sou liberto, eu quero libertar. A área que eu sou curado, eu quero curar. Por quê? Porque eu entendi que Jesus me fez simples e direito, e tudo que para mim agora é simples e já está ajustado, eu quero transferir para as pessoas. Mas muitas vezes a gente complica. Então o que o Espírito Santo quer de mim e de você? Que eu e você não venhamos complicar as coisas, porque tudo que nós damos atenção... Tinha só 3 pessoas no culto domingo. Aleluia. Tudo que nós damos atenção cresce e multiplica. Se eu dou atenção demais para a minha falta de perdão, ela cresce, ela multiplica. Se eu dou atenção demais para a ira, para o ódio, para o rancor, cresce e multiplica. Por que é tão importante uma sequência de mensagens que fala dentro da mesma tônica? Porque eu sei que o diabo é expert em nos saquear de segunda ao outro domingo. Tentar nos roubar daquilo que nós já fomos ministrados. Então nós vamos ser ministrados de novo, e ainda um pouco mais profundo, para que a gente saia daqui com uma carga maior e volte para casa ainda melhor. Mas melhor será a prática disso dentro da minha casa. O nosso desejo como igreja não é pregar uma mensagem que você fala: uau, que bonito, aleluia, que mensagem legal, que coisa linda, olha. E o que você aprendeu? Nada. O que você está vivendo? O que você ouviu? Então, qual foi a base bíblica? Irmãos, tudo que nós damos atenção cresce. Se eu dou atenção à palavra de Deus, ela cresce. Se eu dou atenção à palavra do livro da vida, que é a palavra do Senhor, ela multiplica na minha vida, ela multiplica nos meus lábios, ela multiplica nos meus olhos, ela multiplica nos meus ouvidos. Por que a pessoa passa tanta dificuldade de
multiplica. O que cresce? O assunto que você dá mais atenção. Você quer ver o assunto que você dá mais atenção? Entra no teu Instagram, entra no teu Facebook, clica lá nas configurações e dá uma olhada em quanto tempo você ficou, e arrasta para baixo e dá uma olhada na listagem do que você assistiu, do que você viu e do que você ouviu. Não minta para mim. Se confronte com isso. Avalie, e aí você vai entender porque tanto tipo de palavra sai da tua boca e não sai a palavra de Deus. Mas se você está buscando a palavra de Deus, você vai ser cheio da palavra de Deus, porque aquilo que você dá atenção cresce, tudo que você dá atenção multiplica. E eu falei na semana passada, eu estou ratificando. Se você dá atenção para o teu casamento cresce, teu casamento multiplica. Se você dá atenção para os teus filhos, essa atenção cresce, multiplica. Se você dá atenção nas coisas do reino, o reino de Deus cresce e multiplica na sua vida. Você tem prazer. Tudo que você dá atenção, toma você por inteiro. Estou repetindo. Tudo que você dá atenção, toma você por inteiro. Tua alma é daquilo que você dá atenção. O teu corpo é daquilo que você dá atenção. Aquilo que você avalia, aquilo que os teus olhos pegam e falam: olha que bonito, olha que legal. Aquilo começa a te consumir, aquilo te toma por inteiro. Por que uma das armas que o diabo mais usa nos dias ao qual estamos vivendo se chama inveja? Porque as pessoas são consumidas, como diz minha esposa, pela concupiscência da alma. Aquilo que a sua alma está plena, aquilo que a sua alma está abastada do quê? Vontade de ter, vontade de ser, vontade de imitar aquilo que Cristo não te levantou para ser, não te levantou para fazer. Imitar pessoas que não são dignas de ser imitadas. Se vestir como alguém que Cristo não te chamou para se vestir. Falar de uma linguagem que Deus não te chamou para falar. Minha filha estava falando hoje que dentro de um ambiente ao qual ela está, pessoas de uma determinada idade querendo falar dentro de uma linguagem jovial do momento. Aí, quando pega uma pessoa mais velha, com atitudes e posicionamentos que deveriam demonstrar autoridade, um nível diferenciado de linguagem, um nível diferenciado de posicionamento, de postura, de vestimenta, quando a pessoa tenta ser alguém assim, que não foi chamado para ser, se transforma em ridículo. Fica feio. Um pastor, um homem de Deus, uma pastora, um líder, um servo de Deus, um filho do Senhor Jesus, agora não dá mais para ter aquela linguagem mundana, profana, promíscua, prostituta, mentirosa, iracunda, odiosa. Mas é que eu ando no meio, eu trabalho em um lugar. Ei, aleluia. É? Aleluia, lembra? Lembra? Uma explosão de luz no meio das trevas. Se o ambiente ao qual eu vivo é pesado, carregado, é um trabalho, eu não tenho como alterar aquele lugar, eu não tenho como mandar o patrão embora. Mas eu posso ser luz lá, porque Jesus habita em mim, não neles. Então sou eu que sou a explosão de luz. Eu sou, aleluia, naquele lugar. E muitas vezes não é um dia, não é uma semana, não é um mês. São tempos e tempos de bom testemunho, batendo como um martelo que esmiuça aquela pedra que precisa ser rachada, arrancada daquele ambiente. É sobre isso que estamos falando nesses dias. Porque se eu tenho uma identidade curada, a minha vida será restaurada. Não tem como ser diferente disso. Não tem como uma vida ser restaurada se a minha identidade ainda não foi curada. Eu não tenho como ter uma casa toda restaurada se a minha identidade não foi curada. O externo pode mudar, se o interno não mudar, parece que tudo não vai continuar não tendo valor. É por isso que tanta gente milionária tira a vida, porque o externo dele é de riqueza, mas dentro ele é um favelado, ele é um pobre, ele é cego, ele é nu. Por quê? Porque ele acha que a vida por fora, estando restaurada, o carro que mudou, a casa que mudou, a roupa que mudou, o restaurante que mudou de frequentar agora, vai mudar alguma coisa. Enquanto a identidade não for curada, está podre. É o sepulcro caiado. Sabe por que se chama sepulcro
caiado. A caia é o cal que pinta por fora. Por fora é um cal branquinho, lindo, mas lá dentro tem um corpo fétido. Não mudou o conteúdo lá dentro. Então o Espírito Santo está me chamando para uma identidade curada e uma vida restaurada, plena, começando por mim, eu, pessoa, depois cônjuge, depois filhos, depois família, depois igreja, trabalho, faculdade, rua, trânsito, internet. Uma pessoa curada não tem problema de ter celular. O problema é uma arma na mão de um doente. E o carro é uma arma na mão de um doente. O celular é uma arma na mão de um doente. Eu conheço pessoas que não podem ter um estilingue. Se tiver, ele acerta uma bolinha em alguém. Piorou uma pistola. Se der um fuzil, ele quer matar o Brasil inteiro. Existem coisas que a pessoa não pode ter. Tem gente que não pode deixar vivendo. Não vai querer furar alguém. Enquanto a minha identidade não é curada, a minha vida não é restaurada. Ela pode parecer uma maquiagem boa por fora, mas o problema é que a cicatriz está dentro e não externa muitas vezes. E o pior, não é uma cicatriz, é uma ferida que ainda não foi feita. Porque a cicatriz é o sinal de alguém que um dia foi machucado e agora não está mais. E eu passo a mão sobre a cicatriz, eu perdi a memória do que aconteceu comigo? Normalmente não, a não ser for um acidente muito brusco, uma pancada. Mas normalmente quando você corta a sua mão, você machuca a sua perna, tem uma coisa que você se rasga, com o passar do tempo aquilo ali se transforma em uma cicatriz. Você não tem amnésia do que aconteceu, mas você não tem mais dor daquilo que aconteceu. Então eu olho para a cicatriz, eu tenho cicatriz no braço, eu tenho cicatriz na perna, eu tenho cicatriz no rosto, eu tenho cicatriz aqui. Eu lembro dessas coisas, mas eu não tenho dor mais, eu passo a mão sobre ela e não dói mais. O problema é que nós estamos muitas vezes camuflando com vestimentas bonitas aquilo que por dentro e por trás dessa vestimenta ainda tem uma ferida, ainda tem um plúrio, ainda tem um pus saindo de algo, mas o tecido esconde, então está tudo certo. Jesus quer nos curar na identidade para que a nossa vida toda seja restaurada e quem está ao nosso redor receba da cura e da restauração que nós temos. Jesus nos chama para um novo tempo. Olha para mim aqui, diga comigo, não complica. Não complica. Deixa o Espírito Santo fazer essa obra na sua vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 5. Eu provavelmente vou ter que ir para o nível 3, não vou ter tempo de ministrar tudo para você aqui. Mas, vamos mais um pedacinho aqui. Aos poucos a gente termina esse bolo. Amém? João capítulo 5, a partir do verso 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, ou Betesata, que significa esse tanque chamado em hebraico Betesda, ou Betesata, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de pessoas enfermas, cegas, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água por quando um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava neste tanque, uma vez agitada pela água, sarava de qualquer doença que ali tivesse. Estava ali então um homem enfermo que já fazia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: você quer ser curado? Respondeu-lhe então o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era Shabat, ou o sábado. Amém? Diga comigo assim: a pergunta de Jesus não foi ouvida.
Irmãos, muitas vezes, dentro das nossas perguntas para Jesus, a gente não se atenta para o que Jesus está perguntando para nós. A gente tem tanta pergunta para fazer para Jesus, tantas dúvidas e tantas coisas que a gente quer resposta, que a gente não ouve a pergunta que Jesus tem para nós. Esse homem aqui, diga comigo, ele não era surdo. Ele tinha problema nas pernas. Ele tinha problema de locomoção. A doença dele era uma paralisia. Ele não conseguia se locomover. Ele não era surdo. Mas ele está diante de Jesus agora. Jesus chega e faz uma pergunta para este homem: você quer ser curado? E ele não responde para Jesus a pergunta de Jesus. Ele argumenta com Jesus, como muitas vezes nós, diante dos nossos problemas, quando estamos diante de Jesus, a gente argumenta com Jesus quando Ele está querendo nos curar, quando Ele está querendo nos libertar. Nós estamos num culto como esse essa noite, e Deus já está falando conosco desde o louvor, e a gente está argumentando com Deus no nosso lugar ali. A gente está argumentando, Deus está usando o adorador, Deus está usando a pastora, e a gente está argumentando com Deus. Deus já começou, já quer, já te tocou, já está diante de você, desde quando você entrou desse portão para dentro. E muitas vezes nós estamos falando coisas que Deus não perguntou. A pergunta de Jesus para esse homem é: você quer ser curado? Então, eu tenho 38 anos, e olha, veja bem, já faz 38 anos que eu estou enfermo, sempre que eu tento alguém através da minha frente, o Senhor não sabe dos meus problemas, o Senhor não sabe como eu cheguei até aqui, o Senhor não sabe que eu passo aqui há 38 anos, é uma vergonha, eu me sinto excluído, eu não me sinto amado, eu me sinto feio, eu me sinto fedido, eu me sinto isso e aquilo, eu estou aqui jogado. Mas ele está diante da cura agora. Ele está diante do libertador agora. Ele está diante da razão para viver uma vida toda. E ele está argumentando. A pergunta de Jesus foi: você quer ser curado? A pergunta de Jesus para mim e para você essa noite: você quer ser liberto? Você quer ser curado? Você quer a tua casa transformada? Você quer o teu casamento restituído? Você quer as tuas finanças mudadas? Eu não sei o que você tem que buscar. Cada um aqui talvez tenha um motivo para estar aqui. E Jesus está aqui. Porque foi Ele quem nos atraiu, não fomos nós que atraímos a Ele. É Ele que nos atrai. Porque não é Ele que está perdido, perdidos somos nós. E Ele nos atrai. E Ele chega diante de nós essa noite e pergunta: quer ser curado? Quer ser liberto dessa rejeição? Quer ser curado dessa rejeição? Quer ser curado dessa ferida? Quer ser transformado nessa identidade? Quer parar de pensar menos do que você é? Quer parar de começar a argumentar o que o mundo te ofereceu, o colega da escola, o ex-namorado, o ex-fulano, o ex-não sei o quê, o ex-abusador, o ex-tal, que argumentou na tua alma, que te feriu, que te machucou. Jesus está aqui perguntando: você quer ser curado? Jesus só queria uma resposta: eu quero ser curado. Jesus, conhecendo a alma desse homem, e sabendo quem ele era, como bem disse a minha esposa aqui na abertura, ele não mudou quem ele era por causa da falta de fé daquele homem. Ele não mudou a atitude dele. Ele foi lá preparado para tal. Ele foi lá por causa desse homem. Ele foi na direção dessa pessoa. O texto diz para nós que Betesda, que significa também ali o lugar do óleo, o lugar do azeite, a casa de misericórdia, a tradução para o nosso português. Ele estava na casa da misericórdia, no ambiente da misericórdia. E o texto diz que tinha 5 pavilhões este lugar. E tinha muita gente lá. Coxo, cego, mudo, surdo, gente paraplégica, de tudo quanto a gente estava lotado. E Jesus foi lá por causa dele. Mas ele não reconheceu isso. Ele veio com seus argumentos. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você essa noite? Chega de argumento, entrega para mim. Eu vim te curar. Eu vim te libertar. Eu vim te restaurar. Eu vim te tirar da droga. Eu vim te tirar da bebida. Eu vim te tirar dos acúmulos do mundo. Eu vim te libertar da pornografia, da mentira, do engano. Eu tenho perdão para você. Eu tenho cura para você. A resposta de Jesus para esse homem, vendo a alma dele, respondeu então o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque.
você está diante da água da vida, você não precisa ser posto no tanque. Você está na água que cura, na água que sara, na água que restaura. Jesus diz para ele, então, no verso 8: então ele disse, Jesus, diga 3 coisas. Jesus disse para ele. Primeira coisa que Jesus disse: levanta-te. Há 38 anos que ele não se levantava. Jesus queria fazer um teste com ele. Já que você não tem capacidade de me responder o que eu estou perguntando, se mova no que eu estou te mandando. Levanta-te. E o texto diz que esse homem se levantou. Jesus deu uma segunda ordem para ele. Muito bom, está de pé, maravilhoso. Agora pega o motivo de você ficar deitado. Toma o teu leito agora. Pega aquilo que te fazia ficar deitado aqui. O ponto da tua vergonha. O ponto da tua doença da alma. O ponto da tua doença da carne. O ponto da doença do teu espírito. Está abatido o teu espírito. Tua alma está corrompida. Esse homem aqui, ele tinha uma alma corrompida. O cérebro dele estava condicionado, tão treinado a contar uma história miserável, que quando Jesus faz uma pergunta direta para ele, ele não consegue responder o que Jesus tem para ele. Estava condicionado a mente dele. Diga assim: a mente, ela é condicionada. A nossa alma é condicionada. Se você ficar dizendo, meu casamento não presta, minha casa não presta, você não sabe o que eu passei. Olha para o cônjuge cobra você por uma atitude mais nobre, e você diz assim: você não sabe o que eu passei na minha infância. Não foi isso que ela te perguntou. Não foi isso que ele te perguntou. Pediu para você tratá-la melhor, ou ele melhor. Esse homem tinha algo condicionado na mente. Todo mundo que falava com ele falava: eu estou aqui há 37 anos, há 36 anos, há 35 anos, há 34 anos. Fazia 38 anos que ele contava os anos que ele estava. Jesus falou: pega esse ponto de contato com o inferno agora. Pega esse ponto de contato de Satanás na tua vida. A pergunta que eu te faço essa noite: qual é o ponto de contato que quando você olha, você só lembra de desgraça? Por que você não jogou isso fora ainda? Por que você não se desfez disso? Talvez seja uma revelação essa noite. Tem fotos que você já deveria ter jogado fora. Por que você fica guardando fotos que não honram o Espírito Santo, não honram o teu cônjuge, não honram teus filhos, não te honram? Roupas. Que ponto de contato é esse? Que leito é esse? Não, agora eu vim para a igreja, agora eu estou de pé. Antes eu estava caído. Eu vim para a igreja agora. Eu sou amor e honra. Agora eu estou de pé. Mas Jesus não quer que você apenas fique de pé. Jesus quer que você tome o teu leito. Jesus falou: o leito é teu. Não é de ninguém aqui. E não deixa aí jogado no canto para os outros limpar. Você está de pé, agora toma o teu leito. E terceira coisa que Jesus falou para ele: agora anda. Vai, meu irmão, toma teu rumo, some daqui. Porque agora você já está curado, você já está liberto. Não permaneça nos ambientes aonde ele já te curou, para te arrancar daqui. Você não deve voltar mais em determinados ambientes depois que você foi curado. Você não deve voltar em determinados ambientes depois que você foi liberto. Levanta-te, toma o teu leito, pega essa desgraça aí, esse lugar fedido, maltrapilho, esse ponto de contato, e bate em retirada, e leva embora, e joga fora, bem longe daqui, para que ninguém olhe para aquela máquina e lembra: era aquele aleijado, né? Como que você é lembrado nos ambientes que você passa? Você é lembrado pelo momento que você está vivendo, ou você é lembrado pelo teu passado? Quando você testemunha, você testemunha do teu presente, ou você só conta o teu testemunho do teu passado? Eu era, eu fazia, eu matava, eu roubava, eu destruía, eu era Satanás. Mas e agora, quem é você? Aonde você tem largado seus leitos passados? Você está de pé, você já tomou o teu leito, anda, lança fora as coisas velhas. Esse homem aqui, ele tinha tanto argumento, que se Jesus não mandasse ele sair dali, era perigoso ele estar de pé, com o leito na mão e contando história para os outros. E ele estava 38 anos, então ele estava acostumado a ficar ali. Ele tinha amigos da desgraça. Ele tinha um monte de
paraplégico junto com ele, um monte de cego, um monte de surdo, um monte de mudo, que caminhavam com ele há anos e anos e anos ali. Então, era um ambiente de amizades doentias. Diga comigo, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Ambiente de amizades doentias. Aquele cheiro que está impregnado já. Aquele cheiro de noitada, aquele cheiro de prostituição, aquele cheiro de bebedice. Você precisa arrancar isso da sua vida. Você está viciado nos ambientes aonde um dia você ficou doente. Jesus está dizendo, some daqui. Se Jesus não falasse para ele, ele continuaria lá. A resposta dele não foi da pergunta que Jesus fez. Falou, esse aí não está doente só na carne. A alma dele está condicionada. Te levanta, toma o teu leito, some daqui, bate em retirada, vai. Jesus está falando isso para mim e para você essa noite. Tem ambientes que amanhã você não pode voltar mais. Tem ambientes que essa semana, que começou hoje, não vale mais a pena estar lá. Tem lugares que Cristo está dizendo essas três coisas para você. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Nós precisamos entender que Jesus tem algo novo para nós a partir desta noite. Quem crê nisso, diga aleluia. Aleluia. Mas nós temos uma história parecida com essa. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Marcos. Marcos capítulo 5. É uma história de uma outra pessoa que também estava enferma. E essa pessoa não tem nome também. Ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. E eu não tenho tempo de ler tudo aqui. Vamos ler o texto mesmo. 5:25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, que vivia sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido, gasto tudo quanto ela possuía, mas sem, contudo, nada poder aproveitar. Antes, pelo contrário, ela ia cada dia ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque ela dizia consigo mesma, ela dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curado. E logo se lhe estancou então a hemorragia e sentiu no seu corpo estar ela curada daquele flagelo. Jesus, conhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem lhe tocou nas vestes? Responderam-lhe então seus discípulos, o Senhor vê que uma multidão está te apertando, e o Senhor diz, quem lhe tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, identificou-se então ali, prostrou-se diante dele, declarou-lhe toda a verdade. E ele lhes disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Diga comigo, gastou tudo que tinha. Essa mulher aqui, fazendo um paralelo com o homem do tanque de Betesda, estava doente também, uma há 38 e outra há 12 anos. O texto diz para nós que ela gastou tudo que ela tinha e ela ia ainda pior. Ela ia para uma situação cada vez pior, porque além de doente, agora ela estava pobre. Os investimentos dela eram postos onde Deus não mandou ela investir. Ela estava buscando a cura em lugares e ambientes e pessoas que não podiam curar ela, que não podiam libertar ela. E ela investia dinheiro, ela investia tempo, ela investia tudo que tinha. O texto diz, mas então, para ela mesma, ela falou, ela disse para a alma dela, calma aí, eu estou dizendo aqui sobre condicionamento da alma, condicionamento cerebral. Aquilo que eu dou atenção, cresce na minha vida. Aquilo que eu dou atenção, toma a minha vida para ela, sim ou não? Multiplica, sim ou não? Jesus fez a pergunta, quer ser curado? Nem resposta
essa, Jesus não tinha nem conversado, mas ela falou com ela mesma. Ela disse para a alma dela: eu estou doente, estou esvaziando em sangue por 12 anos. Ela reconheceu que ela estava doente. Primeira coisa, reconhecimento da doença. Muita gente não é curada porque não reconhece que está doente. Tem gente que tem uma doença na alma e não quer reconhecer que está doente. Primeira coisa que eu preciso ter é reconhecer que eu sou doente. Mas o segundo, bem próximo, é não deixar que o meu reconhecimento me mantenha doente. Eu posso estar passando por uma situação, mas eu não sou aquela situação. Eu posso estar passando por aquela dificuldade, mas eu não sou a dificuldade. Eu posso estar passando por um problema, mas eu não sou o problema. Ela reconheceu que estava doente. Ela olhava para ela e via que ela estava ali se esvaindo em sangue, gastando tudo que tinha. Mas ela trouxe à memória o que lhe dava esperança. Ela disse com ela mesma: calma aí, tem Jesus passando por aqui. E eu tenho uma convicção dentro de mim: se eu tocar, pelo menos tocar no seu manto, eu serei curada. Reconhecimento da doença, mas reconhecimento de quem pode curar. Como é que você está aqui essa noite? Porque se ela não reconhecesse que ela estava doente, ela também não iria reconhecer que ela precisava de cura e quem poderia curar. Ela reconhece que ela está doente, mas ela reconhece quem pode curá-la. E ela diz: se pelo menos eu tocar na orla do manto dele. Mas na cabeça dela tinha um monte de argumento humano, irmãos. Porque ela estava se esvaindo em sangue, então ela era considerada uma maldita no meio do povo hebreu. Uma mulher, no tempo da sua menstruação normal, ela tinha que ficar fora das circunstâncias de sua família por 7 dias. Agora imagine uma mulher que sangra por 12 anos sem parar. Ela era considerada pela sociedade uma amaldiçoada. Ela não era casada, porque ela não podia ter relação com seu marido. Ela não podia ficar com seus familiares, então ela morava provavelmente sozinha. Há 12 anos que ela morava sozinha, porque todo mundo que morasse com ela era considerado amaldiçoado. Você já parou para pensar nisso? Uma mulher que há 12 anos morava sozinha, não tinha marido, não podia ter filhos, ou não podia estar com seus filhos se ela tivesse filho, porque a Bíblia não diz que idade que ela tinha, só diz o tempo que ela estava doente. Então essa mulher estava ali, mas ela tinha um pensamento, ela dominou a alma dela, ela dominou os pensamentos dela, ela não ficou com a doença gravada dentro dela, dizendo: eu sou uma coitada, eu sou abandonada mesmo, ninguém me ama, ninguém está aqui comigo, eu sou sozinha, eu sou fedida. 12 anos, seu grande irmão. E não tinha absorvente tecnológico como tem hoje, não. Não tem chuveirinho como tem hoje, não. Não tem sabonete, shampoozinho. Não tinha medicamento como tem hoje, não. Essa mulher sangrava dia e noite por 12 anos. Ela fedia, a casa dela fedia, as vestimentas dela fedia. Mas ela não deixou que a alma dela fedesse. Os pensamentos dela fedessem. Na primeira oportunidade de se encontrar com Jesus, ela queria encontrar Ele. Jesus vai passar por aqui, se eu pelo menos tocar na beirada da orla do manto, um toque na vestimenta dele, eu tenho certeza, eu vou ser curada. E foi o que ela fez. Ela saiu no meio da rua, passou por cima dos preconceitos, começando pelo dela mesma, pela religiosidade da época, e ela foi e tocou na orla do manto de Jesus. E o texto diz para nós que ela dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo, verso 29, então lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo que ela estava curada daquele flagelo, instantaneamente. Só que tem um perigo aqui. Ela sentiu que os sintomas desapareceram. Diga: sintomas. Ela teve um encontro com Jesus, mas Jesus ainda não tinha tido um encontro com ela. E o maior perigo na nossa vida cristã é quando nós viemos para a igreja e porque a gente adentrou este lugar e instantaneamente algo começa a acontecer na nossa vida e a gente fica feliz só por aquele breve e momentâneo sossego que a gente recebe. Ela olhou para ela e disse: calma aí, o sangue que saiu não sai mais. Opa, estou curada. Meu flagelo não me flagela mais. O que doía não dói mais. Nós homens não sabemos o que é isso, mas as irmãs aqui podem dizer: machuca, dói.
ficaram bravos. Senhor, uma multidão te espreme e o Senhor pergunta quem te tocou. Irmãos, há uma diferença entre espremer Jesus e tocar nele. Tem gente que quer tirar coisa de Jesus no soco, mas não toca em Jesus. Essa mulher tocou em Jesus. Ela tocou e tirou o que precisava pelo toque. Mas Jesus parou, olhou, fez a pergunta. Os discípulos ficaram irritados. Uma multidão te espreme, o Senhor pergunta. Jesus não dá trela para o assunto dos discípulos. Por quê? Porque queriam tirar ele do foco. Irmãos, quando nós temos algo importante para fazer para a glória de Deus, não fique dando ouvidos para quem vem com perguntas ignorantes ao teu redor. Essa mulher foi constrangida pela pergunta de Jesus. E tem algo poderoso aqui, que eu quero ter uma revelação poderosa aqui para mim e para você. Por que muitas pessoas não são curadas e libertas, mesmo estando na presença de Jesus? Por que muitas pessoas são apenas apaziguadas dos seus sintomas e já ficam satisfeitas? Porque tem pessoas com problemas grandes, terríveis, mas a briga dentro de casa amenizou. Então eu não quero ir na raiz. Tá bom, já amenizou. Quem falava alto agora não está falando tão alto. Está falando, antes era 80 decibéis, agora está falando 40 decibéis. Já está bom. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? O paliativo de estar na presença de Jesus, quando começa a desaparecer os primeiros sintomas, a pessoa já se apazigua, mas Jesus não queria curar ela paliativamente, Jesus queria curar ela de dentro para fora. E a pergunta que eu faço é: por que muitas pessoas não são curadas e libertas profundamente? Diga comigo: porque não contam toda a verdade. Olha o que o texto diz para nós, pega essa revelação aqui. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os discípulos: a multidão te aperta e o Senhor diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Diga comigo, vamos juntos? Então a mulher, atemorizada e tremendo, entendeu o que nela se operava e identificou-se. Diga comigo, quando eu me identifico, eu tenho direito a cura. O tema da nossa mensagem é identidade curada, vida restaurada. Se eu quero ter uma identidade restaurada, eu preciso me identificar. Porque só quem se identifica tem a identidade curada. Porque muitas pessoas vivem só no paliativo. O texto responde para nós: identificou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe, diga comigo, declarou-lhe toda a verdade. Por que muitas pessoas não são libertas e curadas? Porque não contam toda a verdade. Diga comigo, a libertação que eu preciso está na verdade que eu não conto. Talvez foi profundo demais para você. Vou ler de novo. Diga comigo, a libertação que eu preciso está na verdade que eu não conto. Quais são as verdades que você está escondendo? Quais são as verdades que eu e você temos escondido de Jesus? O texto diz para nós: declarou-lhe toda a verdade. Mas ela paliativamente já estava curada. Ela diz no texto que olhou para ela e disse que estava curada. Mas Jesus estava procurando quem lhe tocou, porque dele ele sentiu que saiu o poder. O poder que está aqui emanado neste culto esta noite, que está tocando em você. Mas Jesus queria ter um tete a tete com essa mulher. Jesus sabia quem ela era, mas ela não sabia quem Jesus era. Ela tinha ouvido falar, e por ouvir falar, nasceu dentro dela uma fé. Mas Jesus queria olhar nos olhos dela e queria que ela se identificasse.
E a identificação foi: ela olhou nos olhos de Jesus, se prostrou diante dele, e diz o texto: eu lhe contarei toda a verdade. Então tinha um motivo porque ela estava 12 anos se esvaindo em sangue. Talvez tinha um motivo que nós não sabemos, porque o texto não nos diz, mas ela disse para Jesus: eu vou contar toda a verdade para o Senhor. Por quê? Porque eu não quero apenas parar de esvair em sangue, mas eu quero ser curada em todas as áreas da minha vida. Vamos se colocar de pé. Diga comigo: não foi uma cura momentânea. Diga: a cura dela é para toda a eternidade. Essa mulher foi tão curada, irmãos, que a vida dela me cura até hoje. Essa mulher foi tão liberta que a libertação dela me liberta até hoje. Eu não sei o nome dela, você não sabe o nome dela, a Bíblia não diz o nome dela, mas a atitude dela ecoa até hoje, pelos séculos dos séculos, porque ela se identificou. Ela quis dizer: eu tenho uma identidade. A minha identidade até chegar aqui era a mulher que fedia, a mulher abandonada, a mulher sozinha, a mulher sem família. Eu vou contar toda a verdade para o Senhor. Eu vou contar toda a verdade para o Senhor. Para aquele homem, Jesus deu 3 palavras: levanta-te, toma o teu leito e anda. E para essa mulher, Jesus falou 4 coisas. Diga comigo: 4 coisas. E a primeira delas é a que trouxe libertação, cura e transformação para a identidade e o destino dessa mulher. A palavra de Deus diz para nós, no verso 34, depois que ela lhe declarou toda a verdade, Jesus disse para ela: primeira coisa, filha, você não é uma qualquer, você não é um qualquer, somos filhos. Filha! Segunda coisa que Jesus disse para ela: a tua fé te salvou. Você é salva. Terceira coisa que Jesus disse: vai em paz. Vá, caminhe em shalom. Caminhe em shalom. Quarta coisa que Jesus disse: e agora sim, fique livre do teu mal. Não é paliativo que eu tenho para você. Não é parar de sangrar hoje e semana que vem voltar a sangrar, filho. Não é apenas um culto, não é apenas um momento, não é apenas um congresso, um seminário, não é só em um ambiente da igreja que você vai ter paz. Ei, você é filha, você é salva, você caminha em paz e você fica livre do teu mal, porque o que eu tenho para você não é só cura, é libertação também. Você é filha, filha curada, filha liberta, filha que caminha em paz. Na tua casa você vai voltar a ter paz, na rua você vai voltar a ter paz, no meio da tua família você vai voltar a ter paz, porque a minha cura não é só externa, a minha cura é interna em você hoje. Jesus curou essa mulher de dentro para fora. Não foi só o sangue que estancou, mas agora ela estava lavada e remida pelo sangue que ela não podia derramar por ela mesma. Jesus naquele momento estava dizendo: eu sou o sangue que você precisa, eu sou a cura que você precisa, eu sou a libertação que você precisa, eu sou o Pai que você precisa. Você é filha. E Jesus está falando conosco aqui esta noite: você é filho, você é filha. Não volte para os caminhos do que eu já te libertei. Não volte para os caminhos daquilo que um dia eu já te curei. Não volte para as
eu te trago para a minha presença. Eu te curo, eu te saro, eu te salvo, eu te restauro, eu te redimo, eu te abençoo. O que você está precisando confessar, meu irmão? O que você está precisando confessar, minha irmã? Essa mulher, ela sabia que ela precisava dizer toda a verdade, não meias verdades, é toda a verdade. Verdade tem nome. O que Jesus está te confrontando hoje, olhando nos teus olhos? Essa mulher, antes de falar toda a verdade, ela saiu do lugar dela e ela se prostrou diante de Jesus. Prostrada, ela disse toda a verdade. Jesus te chama para se prostrar diante dele hoje. Jesus te chama para se prostrar diante dele, porque prostrados nós temos a possibilidade de dizer toda a verdade. Feche seus olhos, curva sua cabeça diante do Senhor. O que você está precisando abrir diante de Deus hoje? O que você está precisando entregar hoje aos pés do Senhor, dizendo toda a verdade para Ele? Não é só um culto, não é apenas um culto. Não foi você quem quis vir aqui, foi Ele quem te atraiu até aqui. Foi Ele quem te atraiu. E não é para espremê-lo, é para tocá-lo. E tocando nele se prostre, e se prostrando fale toda a verdade. Diga tudo para Ele. Abra a tua boca e diga tudo para Ele. Abra o teu coração e diga tudo para Ele. Abra a tua mente e diga tudo para Ele. Chegou o tempo de dizer para a tua alma: se eu pelo menos puder tocar na orla de Jesus, eu serei curado, curada, liberto e transformado em nome de Jesus. Você está aqui porque Ele te atraiu. Você está aqui porque Ele te trouxe. Você está aqui porque Ele te amou primeiro. Ele te amou antes de você amá-lo. Ele está aqui para curar, para perdoar, para salvar, para redimir a sua vida por completo, por completa. Entrega diante dele as tuas dores. Entrega diante dele os seus abandonos. Entrega diante dele os teus sentimentos corrompidos. Entrega tudo diante do Senhor. Entrega tudo diante da cruz. Entrega tudo aos pés de Jesus. Diga para Ele: é você e Ele. É você e Ele. O que dói, o que te fere, o que te machuca, o que tem se desvaído de você, que tem te deixado fraco, tem te deixado fraca, entrega tudo para Ele. Entrega tudo para Ele. Entrega tudo para Ele. Se você precisa sair do teu lugar e vir se curvar aos pés do altar, faça isso agora. Você não está fazendo isso para mim, você está fazendo isso por você mesmo. Então saia do teu lugar e venha. Saia do teu lugar e venha dobrar os teus joelhos na beira do altar, dizendo para Jesus: Senhor, eu me curvo aos teus pés e eu entrego as minhas dores aos
nome de Jesus. Sentimentos, desejos, vontades, planos, propósitos estão sendo curados agora em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem, sai do seu lugar e vem, sai do seu lugar e vem. Enquanto isso a igreja adora, 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 adora. Identidade curada, vida restaurada. Todo homem e toda mulher que se encontra com a verdade é liberto pela verdade, é curado pela verdade, é resgatado pela verdade. Eu te abençoe em nome de Jesus, igreja. Levante suas mãos aos céus, levante suas mãos aos céus. Clame, 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 clame. Clame agora, clame agora. Clame agora, clame o nome de Jesus. Clame pelo nome de Jesus. Espírito Santo, dá ordem aos teus anjos aqui no nosso meio. E toca, 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 toca.
comigo, Senhor Jesus, eu recebo a tua cura, a tua libertação, a tua salvação. Eu sou filho, eu tenho uma identidade curada. A minha vida, a minha família, o meu destino, a minha identidade é restaurada. Diga: Jesus morreu a minha morte, Ele levou sobre si todas as minhas dores físicas, emocionais e espirituais. Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Diga: Satanás, pega agora todo o teu lixo, todo o teu engano, e saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha família, porque eu sou liberto, curado e remido pelo sangue de Jesus. O sangue que me sara. Eu recebo, eu tomo posse da transformação total de Cristo em minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Dê um aplauso mais alto, mais forte que você puder. Você está aplaudindo a tua vitória para a glória de Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Sair lá fora e curar pessoas no nome dele. Sair lá fora e libertar pessoas no nome dele. Faça isso no seu trabalho. Faça isso nos ambientes onde você frequenta. Seja uma boca de salvação, uma boca de cura, uma boca de libertação. Porque daquilo que eu sou curado e liberto, eu quero curar e libertar também. Amém? Glória a Deus. Tenho duas coisas aqui. Primeiro, sobre o Congresso das Mulheres, semana que vem, nós teremos camisetas especiais sendo feitas para você, mulher. E hoje nós precisamos pegar aqui o maior número possível de pedidos para que sejam feitas urgentemente essa semana e entregue na sexta-feira aqui no Congresso para todas vocês, mulheres. Amém? Então eu gostaria que você, mulher, que quer uma camiseta, tá? Procura a Tati. Ó, a Tati está lá atrás fazendo a filmagem. Dá uma olhada lá para trás, as mulheres lá, ó. A Tati está lá, vocês sabem quem é a Tati, gente. Glória a Deus. Procura ela, dá teu nome, dá teu tamanho. Ela vai passar o modelo, gola V, né? Uma cor toda bonita, uns passos, assim, um negócio chique pra caramba. E você precisa adquirir. Fale com ela, ela vai te dar toda a direção, porque nós precisamos o maior número possível dos pedidos feitos já o quanto antes para entrar em produção a partir de amanhã. Glória a Deus. E outra coisa, quero chamar aqui na frente Juan, Liara, Caleb, cadê a Lara? Por favor, venham aqui à frente. Meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos. Pode subir. Vai empolgado? Sobe, já foi. Eu não vou queimar você agora, dizendo que você queria subir e a família não subiu. De maneira alguma. Gente, Juan, Liara, Lucas, Caleb, Lara estão sendo enviados hoje. Eles vão estar se mudando de cidade. Estarão indo para São Paulo. Amém? São José do Rio. É de São José, estão indo para São José, mas é do Rio Preto. Aqui o Rio é branco. Aqui é o Rio Branco, é o Rio Preto. Estão indo para São José do Rio Preto pelo motivo da empresa, trabalho. Estão indo lá em nome de Jesus gerenciar, abrir lojas da Demicon na região de São Paulo. Eles estão indo para lá e a gente não sabe quanto tempo, né? Hoje o Juan pediu
A Liara, eles vão estar nesse vem tentando ajeitar as coisas, mas eles precisam de uma data de envio, até hoje. Então pode ser que vocês vejam a Liara aqui, né, no Correio do Leões, mesmo, foi embora. Foi, mas voltou, ele já está aqui, mas depois vai de novo. Só que hoje é o culto do envio, quero chamar minha esposa aqui, por favor, e nós queremos abençoá-los. Eles continuam ligados com nós, não tem esse negócio não, né? São José do Rio Preto é logo ali, estou em São José mesmo, então, né? Eles estão indo por um alvo, por uma meta, sonhos, propósitos. Já choraram bastante, já choraram bastante, já orou, já jejuou, já tanta coisa, né? Mas nós sabemos que Deus tem um plano, um propósito e um tempo oportuno para essas coisas. Então nós sabemos que eles estão indo, e eu creio que daqui a pouco eles estão voltando, mas vão vir com muitas coisas boas em suas bagagens. Amém? Vocês são muito amados, começaram liderando aqui a nossa rede de jovens, né? E a rede profeticamente retornou ontem, né? No envio deles a rede retornou ontem. Então assim, vocês se dispuseram, se disponibilizaram, são filhos, vocês são os primeiros discípulos nossos. Os primeiros discípulos, há 21 anos atrás. Ganhamos um jovenzinho e cresceram conosco. Problemas, dificuldades, trancos, barrancos, muita cura, muita coisa. E hoje estão sendo enviados. Nossa família está aqui, os pais, né? Irmãos, amigos. Vocês têm um porto seguro, vocês têm família, vocês têm cidade, vocês não estão sozinhos, vocês estão indo lá por um propósito. E eu creio que Deus vai cumprir esse propósito. E será extraordinário. Mas eu quero dizer para vocês que vocês não estão sozinhos. Estarão ligados conosco no online, de todas as maneiras. Claro que vão buscar uma igreja local para se estabelecer, porque não podem ficar fora do corpo, precisam estar em um ambiente. Mas vocês são filhos, são discípulos. Somos sangue, somos família, no espírito, na alma e no corpo. Amém? E nós queremos abençoar vocês, para vocês saírem daqui debaixo de honra, debaixo de Deus. Glória a Deus. Se coloquem de joelhos aqui, por favor. Gostaria que a igreja estendesse as suas mãos para cá. Depois você vai ter a oportunidade de dar um abraço deles. Eles vão ficar vindo para cá e para lá, vai ser uma doideira. Mas Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos. Amém? Nós vamos abençoá-los. Estenda as mãos para cá. Pai, nós impomos as mãos sobre esta família. São nossos filhos, amigos, discípulos, são nossa família, Senhor. E nós queremos liberá-los debaixo de honra, liberá-los debaixo de uma unção nova e fresca, e pedir que o Senhor os honre, os abençoe e os livre de todo o mal. Dá a eles graça, sabedoria, discernimento para esse novo plano, novo propósito. Que eles estejam guardados em santidade, que eles estejam protegidos pela presença do Senhor. Que o Senhor dê a eles uma unção nova e fresca, e que lá nesta cidade eles sejam boca do Senhor, que eles sejam ganhadores de almas, consolidadores de famílias, e que as pessoas vejam neles exemplo do teu reino, exemplo do teu evangelho. Nós os abençoamos e os declaramos ungidos e consagrados para bom uso da sua glória, do seu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Dê um aplauso ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amamos vocês. Estamos juntos para a glória de Deus. Amém. Daqui a pouco nós se beija mais, se abraça mais. Tem muita coisa. Glória a Deus. Amém, queridos. Faça assim com as suas mãos. Quero te abençoar. Estamos semeando. Dará muito fruto. Amém. Todo filho da honra, quando vai tomar um outro posicionamento, precisa ser enviado, sai debaixo de honra. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo, esteja hoje e sempre sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família, em nome de Jesus. Tenham todos uma semana de vitória. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Não saia sem dar um abraço no outro, nossos visitantes. Que Deus te abençoe. Semana de vitória. Shalom.